Quem tem fome, quem tem sede de Deus, pega a sua escritura, a Bíblia Sagrada, o alimento que Deus preparou para a sua alma essa noite, e vamos juntos buscar aquilo pelo qual estamos aqui, nos alimentar, nos fortalecer, edificar a nossa fé, para que o próprio Senhor haja em nossas vidas, nas áreas que nós necessitamos, porque nem tudo nós vemos, mas os olhos do Senhor estão sobre todos nós e sobre todas as coisas. Amém? O tema dessa noite é buscarem a Deus enquanto se pode. Já tivemos várias ministrações com essa passagem. Buscarem a Deus enquanto se pode. Amém? E para isso nós vamos lá em Isaías 55. Por diversas vezes Deus nos trouxe essa mensagem e eu já explico o porquê. Mais uma vez o Senhor nos revela essa mensagem e com certeza Ele tem um propósito muito, muito grande. Inclusive trouxe-nos essa noite para isso. Livro de Isaías, o profeta messiânico, Isaías capítulo 55, e o versículo é o de número 6. Aleluia, Jesus. O profeta aqui faz um apelo ao povo de Israel, e nós sabemos que os cristãos é o novo Israel de Deus, amém? Há uma nova cidade sendo edificada para o novo Israel, amém? Como chama essa cidade? A nova Jerusalém. Glórias a Deus, que vai adornada, desce adornada para receber os eleitos, os salvos, né? Glórias a Deus. Todos encontraram? Livro do profeta Isaías, capítulo 55, e o versículo de número 6, aonde diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Diga glórias a Deus. Você crê que Deus está perto de nós? Aleluia. Jamais Ele abandona os seus, né? Ele está preenchendo tudo e todas as coisas. Senhor, aqui está a pequena porção da Tua palavra, lida para a glória do Teu nome e edificação da fé da Tua igreja. Que venha a Tua unção, Senhor, tanto ao pregador, mais uma vez, que venha a Tua glória sobre os ouvintes, para que todos nós possamos não só estarmos aqui ouvindo e pregando, mas sairmos daqui com entendimento, porque Teu povo sofre por falta de entendimento. Então que venha o entendimento da palavra que o Senhor revelou esta noite, e os propósitos serão atingidos, porque nenhuma palavra sai de sua boca para que não cumpra o propósito do teu coração. Então seja cumprido o teu propósito mais uma vez, nesta comunidade, nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Antes de iniciarmos a ministração da palavra, eu queria que a igreja refletisse um pouquinho. Toda vez que acontece um fato denominado pela mídia como tragédia, a gente deve estar sempre usando para reflexão. E eu convido a igreja a refletir sobre o que ocorreu essa semana, né? O que a mídia chama de tragédia, e é uma tragédia mesmo para o cenário político brasileiro, uma tragédia para as famílias enlutadas, né? Mas eu queria chamar a atenção, não quero expor aqui ninguém, nenhum nome, né, que deve ser muito dolorido, até que compadeço. Estaremos desde aquele dia clamando ao Senhor pela misericórdia daquelas almas que ficaram, né, que são os familiares, que devem estar tudo sofrendo muito, que é uma perda irreparável e de uma forma assim estúpida, absurda, né? Ao mesmo tempo que a pessoa está, não está mais. Quer dizer, isso esse arrebatamento de um ente querido dói muito. Então eu queria muito que a igreja estivesse me ajudando a orar por os familiares de todos que se perderam naquela tragédia. Então eu não quero expor a vida de ninguém aqui, mas o fato é um fato público por ser um homem público, amém? Então não há como não expor. Eu jamais vou estar falando em microfone aberto, com internet e tudo, de uma forma que não seja para me compadecer com o sofrimento daquela família. Contudo, nós cristãos temos que ter a ótica espiritual de tudo e bíblica de todas as coisas, né? Temos que parar e refletir, porque acidentes como esse que ocorrem aí todos os dias, amados. Todos os dias. Nesse exato momento está ocorrendo um acidente trágico, né? Num mundo de mais de 6 milhões e meio de almas, de viventes em um corpo, alguma coisa pela lei da física está ocorrendo nesse momento. É ou não é, amados? E nem tudo é divulgado com tanta
com tanta força na mídia como foi divulgado, quando é divulgado, quando os casos ocorrem com personalidades, com pessoas públicas, não é, amados? Mas devemos refletir em tudo, e Deus permite que isso ocorra, porque nem tudo que acontece abaixo do céu, tudo que acontece no mundo, diz as Escrituras que é permissão de Deus, né? Uma folhinha não cai de uma árvore se Ele não permitir. Diga glórias a Deus. Então nós temos como cristãos refletir e trazer ao nosso entendimento, a nossa vida cotidiana, o aprendizado desses exemplos que são muito doloridos para as famílias que sofrem, né? Mas eu gostaria de lembrar que muitos acidentes como esse ocorrem diariamente e que muitas famílias estão sofrendo também a mesma dor, e exatamente nesse momento alguém está recebendo uma notícia de alguma coisa semelhante, né? Então, aonde estão, por exemplo, aqueles 200 e tantas almas daquele avião da Malásia? Onde estão eles? Amém ou amém? Pararam de se falar, não se fala mais nada. Perceberam? Né? Aonde estão aquelas vidas que se perderam, milhares de vidas, aquelas familiares que em 2001 sofreu aquela tragédia, aquele atentado nos Estados Unidos, né? Recentemente na China, mais de 200 jovens morreram, na China ou na Coreia? Na China, acho que é na China, um cruzeiro lá de estudantes, né? Naufragou, morreu mais de 200 estudantes. Então até agora os pais estão sofrendo, né? As famílias, corpos nem apareceram ainda. Então há tragédias diárias aí. E a dor individual, nós estamos falando de uma dor coletiva, mas dores individual ocorrem em todo momento. Uma mãe perdendo um filho, né? Saindo da ordem natural das coisas. Agora, por que ocorre isso tudo, né? Ou melhor, para quê? Tudo tem um propósito. Amém? Eu convido a igreja, já que nós vamos refletir através das Escrituras, que nós vamos às Escrituras. Abra o livro, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. Já que nós temos que ver tudo, você concorda que tudo o cristão deve ver pelo ângulo espiritual da palavra? Amém? Então vamos lá em nome de Jesus, em 1 Samuel, capítulo 2. Porque o tema dessa noite é buscar o Senhor enquanto se pode. Não é? Então vamos lá. Capítulo 2 de 1 Samuel. O livro de Samuel são 2, né? Do grande profeta Samuel. E nós vamos no capítulo 2 do primeiro livro, 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo de número 6. Veja o que diz as Escrituras. Todos encontraram? O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Diga amém? Então Ele pode dar a vida, Ele pode tirá-la. Ele pode também permitir que desça a sepultura ao tirar, mas Ele também tem poder de ressuscitar, como já o fez. Amém? Tudo provém de Deus. Então, amados, diariamente, como eu disse, ocorrem essas tragédias aí, né? E a gente precisa estar ligado em Deus o tempo todo, buscando em espírito a presença do Senhor aqui em nossas vidas. Porque nós não temos como acrescentar nada em nossas vidas, a não ser o entendimento da palavra. Eu convido a igreja, em nome de Jesus, lá no Salmo, capítulo 6. Embora eu falei que tudo, você percebeu que eu falei que tudo é permissão de Deus? Você não ouviu falar que é vontade de Deus, amém? Você viu falando que é a permissão de Deus. Então diga para o irmão do seu lado, há uma grande distância entre a vontade e a permissão de Deus. Diga amém? Glórias a Deus. Então aí está, há uma distância enorme, já pregamos sobre isso inclusive. Nada tem a ver a permissão com a vontade dele. A vontade de Deus não é nada disso. A vontade dele é que os candidatos fossem todos conhecedores da palavra, todos bem intencionados, todos a vontade dele é que aquele homem, talvez ele ou outro que assumir, né, seja um homem conhecedor das Escrituras, que governe temente a Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que, estou dizendo que é o caso dele, misericórdia, mas a vontade dele nunca é
que haja corruptos, misericórdia, não estou citando porque eu não conheço a história dele. Mas nós sabemos que há no meio político muita corrupção, muita coisa errada, e não é a vontade de Deus aquilo, mas Deus permite até para que o povo de Deus seja julgado aqui, pequenos julgamentos na terra. Até o próprio ditado mundano diz que o povo tem um governo que merece, ou seja, e Deus concorda com isso. Se Ele permite, é porque o povo está merecendo alguma coisa. E hoje nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vivendo aí na política, essa corrupção, essa nojeira toda que tem aí, a saúde doente, né? E tantas outras coisas, os estudos, ensino, e todas outras coisas, não estou usando para a política não. Estou dizendo, espiritualmente, nós temos que olhar tudo por um ângulo espiritual. É porque Deus permitiu. E se permitiu, também é por um propósito dele. Então tudo, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Se Ele permite, há um propósito. Por mais que Ele não quisesse que ocorresse aquilo, tá? Ele permite para um grande propósito. E sempre é, não é nem 99%, 100% da permissão dele é para a edificação do povo, para crescimento na fé, é para a glória dele. Ele disse: se for o caso, eu tiro até uma vida para salvar muitas. Diga amém? Amém. Então, nunca, em tudo deve dar glórias. O homem que crê em Deus, em tudo ele deve dar glória. Amém? Em tudo deve dar graças. E no Salmo 6, porque eu pedi que você fosse ali, porque nós somos criaturas de Deus, somos criados à imagem e à semelhança de Deus, fomos criados inclusive para a sua exclusiva glória. Você crê nisso? Tá? Mas infelizmente fomos separados da glória de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Então, por isso nós devemos buscar a Ele enquanto se pode achar. Então, o ser humano, enquanto tem fôlego, deve buscar a Deus. Por quê? Passou disso, o que pode acontecer mais com essas pessoas que se foram? Nesse momento, alguém perdendo o fôlego de vida, o que vai poder fazer mais? A não ser acontecer o que diz as Escrituras, lá em Hebreus 9, a morte é uma só, convém ao homem morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? Quem conhece a palavra já respondeu, olha. Hebreus 9, 37, lá está escrito claramente: convém ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A igreja conhece a palavra. Então, amados, quando o corpo desfalece, acabou. Após isso vai vir um juízo final, não haverá mais nada, não é? Então, no nome de Jesus, por isso que o salmista aqui no Salmo 6 e no versículo de número 5, os que encontraram, digam amém, ele diz claramente: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Aí eu me remeto lá no Salmo 150, eu não preciso nem que a igreja vá lá, porque a igreja conhece. O Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Olha aí, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aliás, é o final do Salmo 150. Então, aqui vem de encontro, o Salmo 150 vem de encontro com a revelação dada ao salmista no Salmo 6 e no versículo 5, que na morte não há recordação de ti. Então, quem vai dar louvor a Deus se estiver sem um fôlego? Por isso que todo ser que respira, louva ao Senhor. Amém? Quantos estão respirando? Amém? Você não está morto, né? Está respirando. Glórias a Deus. Então, louva o Senhor. E o maior louvor que se dá a Deus, amados, o maior louvor é buscar ser parecido com aquele que agradou a Ele. Quem agradou a Deus na plenitude? Jesus. Deus enviou o seu Filho ao mundo. O seu Filho não agiu por si. Tudo que Ele fez foi para a glória do Pai. E agradou ao Pai. Diga amém? Amém. E Ele é o nosso modelo. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Que devemos ser seguidores, devemos ser imitadores de Deus através de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, para a glória de Deus, eu convido você lá em Hebreus. Quer agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus? Levante suas mãos. Aleluia, Jesus. Então veja lá em Hebreus, capítulo de número 11. Eu sei que muitos aqui já conhecem, até sabem que passagem que eu vou, né? Mas vamos dar uma oportunidade para aqueles que não conhecem, né? As Escrituras, que possam ver que não é o pastor falando palavras de efeito, e sim Deus revelou essas palavras, porque já estão registradas em suas Escrituras Sagradas. Digam amém? Então, você diz que é cristão, você é um cristão, amém? E o cristão é alguém que se parece com Jesus, não é fisicamente, porque nós nem vimos a face de Jesus, o físico dele. Aliás, o único lugar que fala da aparência de Jesus está em Isaías, quando ele estava na cruz, que fala, ele não tinha formosura nenhuma. Olharmos para ele e ele era o mais desprezado entre as criaturas, de tão machucado que ele estava.
Não havia nada que agradasse olhar para ele naquela cruz. Isaías, lá no capítulo, se não me engano, 55, 53. Mas você pode entender que você é semelhante, é parecido à imagem de Jesus, quando você se parece com ele no sentido de agir como ele agiria. Então, por isso que tudo que você for agir na terra, você deve pensar: como é que agiria o meu ensinador, o meu mestre? Como é que Jesus faria nessa situação? E ele te ensina tudo aqui, ó, nas Escrituras. Te ofenderam? Olhe para quem te ofendeu. Ame seu perseguidor. Não é, amados? Bateram numa face, vira outra. Não se pague o mal com o mal. Amém? A vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra potestades espirituais. Amém? Então, nós temos aprendido isso de Deus. E temos nos esforçado. Aliás, diga com sua própria boca, diga: é pelo esforço que alcançarei o reino de Deus. É bíblico isso, igreja? Desde os tempos de João Batista, Jesus disse: o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Todo aquele que se esforça se apodera do reino de Deus. Aliás, Jesus fala: eu sou porta estreita, a porta larga é da perdição. Se você quer salvação, entre pela porta estreita, pela dificuldade mesmo. Amém? Por isso que só não deixe sua boca falar, mas realmente seguir Jesus é porta estreita. Não é fácil, não. Mas não deixe sua boca falar isso para nenhum ímpio, tá? O ímpio tem que ver alegria no teu coração. Até quando você jejuar, a Bíblia diz para você se perfumar, se pentear e ficar feliz da vida, não mostrar que está jejuando. Está mortificando a carne, mas ninguém está sabendo. Só o seu Deus e você. Diga amém? Glórias a Deus. Então agora eu aprendi pelas Escrituras, eu vou ler aqui agora, em Hebreus 11, que eu quero ser igual a Jesus. Jesus agradou o Pai. Amém ou amém? Há alguma dúvida que Jesus agradou, o Filho agradou o Pai? Nenhuma dúvida, né? Agora a Bíblia diz que é impossível, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador, ou seja, aquele que vai dar o galardão, né? A recompensa dos que o buscam. Digam amém? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e você vai ser recompensado por buscá-lo, porque o próprio Senhor vai te recompensar disso. Diga amém? Glórias a Deus. Eu convido a igreja de Jesus a abrir em Romanos, em Efésios, perdão, Efésios capítulo número 2, porque a pergunta seria: que fé que é esta? A Bíblia nos ensina que é a fé que salva, nos livros, nos faz vencer o mundo. Perdão, o que nos faz vencer esse mundo é a fé. Agora, não é uma fé religiosa, não é para você ter uma religião que está tudo bem. Não, a religião nada tem a ver literalmente com a fé. Tudo a ver e ao mesmo tempo nada a ver. Porque religiões existe um monte aí. E crer no inseto é uma fé. A pessoa tem certeza que aquele inseto é Deus. É a sua fé essa? Não é, né, amados? Existem países que adoram insetos, adoram animais, dizendo que aqueles animais são deuses. Misericórdia. Sendo que nós sabemos que Deus é único. Só existe um Deus, o Criador de todas as coisas, que é Espírito. Nada criado por mãos de homens se parece com o Criador, porque Ele criou todas as coisas, a não ser o próprio semelhante a Ele, que é o ser humano. Mas Ele também quer dizer de outra maneira: é o único ser que tem corpo, alma e espírito, ou seja, é trino, como Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que tem livre-arbítrio. Diga amém? Por isso nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas voltando aqui, agora eu aprendi então que Jesus, o Filho de Deus, foi o único que agradou a Deus Pai. E eu me digo cristão. E sou cristão porque eu sou parecido com Jesus. Parecido porque eu faço as coisas que Ele faz. Faço mesmo, cristão? Olha o silêncio, hein? Eu faço as coisas que Jesus faz? Amém. Então, se você quer agradar a Deus, a Bíblia diz que é impossível se você não tiver fé. E não é a fé religiosa, é a fé verdadeira, a fé que vem de Deus como um dom. Porque essa fé religiosa, Deus não manda ela é embutida por doutrinas humanas. Agora, a fé verdadeira, ela vem da parte de Deus, e por um único meio, pelo qual nós vamos ver aqui nas Escrituras. Vamos ver em Efésios capítulo número 2, até pedi para vocês irem lá, né? Eu que não fui ainda.
Vamos abrir então em Efésios 2, e lá no versículo de número 8, quando diz assim: pela graça sois salvos. Lembra que salvo na Bíblia não quer dizer só a salvação da alma. Salvo significa liberto, curado, restaurado, amém? Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, o que nos faz ser salvo é a fé. E isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Então também diz que nem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus nos preparou para que andássemos nelas. Diga glórias a Deus. Então eu vou, para a glória de Deus, pedir que você vá agora sim, lá em Romanos 10, por quê? Porque se você sabe que é impossível agradar a Deus sem fé, e que a fé não é nada, ela não tem nada a ver com a religião, no sentido de que religiões existem um monte, e cada uma delas diz ter uma certa fé, uma convicção de que aquilo é certo. Agora, fé verdadeira é testificada pelo Espírito Santo, não resta dúvida. É uma convicção tão grande, certeza tão grande de quem é Deus, do que Ele tem para você, que você não abandona Ele por nada. Diga glórias a Deus. Então Romanos 10 nos dá aqui como atingir essa fé verdadeira. A Bíblia diz, no versículo 17: e assim a fé vem pelo ouvir. Algumas Bíblias dizem pela pregação. E a pregação, ou pelo ouvir, da palavra de quem? De Cristo. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Agora, precisa que alguém pregue a palavra, né? Por isso que também um pouquinho mais acima, você vê ali em cima no versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que ore pelos pregadores, ore pelos missionários, amém, igreja? Porque a Bíblia diz que são formosos os pés de quem faz isso. Ou seja, os nossos pés são abençoados, nós vamos e Deus vai nos levando com a sua unção, com a sua graça. Mas a Bíblia diz também que nós precisamos de oração. Então ore pelos pregadores, amém? Seguindo aqui o raciocínio que Deus nos deu, então a fé é a certeza. E quando você tem a certeza de quem é Deus, o porquê você busca Ele, o porquê você entrega a sua vida a Ele, né? Não há nenhum. Quando você tem essa convicção, essa certeza que é a fé, em momento algum, nada, aí você vai ser como a Bíblia diz: nada pode te abalar. São o que crê no Senhor, os que estão ligados ao Altíssimo, são como os montes de Sião, né? Não se abalam por nada. Amém ou não é? Agora eu convido a você no Salmo 37. Por quê? Porque eu vou fazer uma oração que Deus me tocou de fazer. Antes eu quero ler essa passagem. Você está compreendendo, igreja, a importância de buscar a Deus enquanto se pode? Por quê? Porque nós não temos como acrescentar um minutinho sequer, um segundo, um milésimo de segundo nas nossas vidas. Ninguém tem esse poder, ninguém tem essa autoridade, né? O teu fôlego está aí, ao mesmo tempo que está, já não está mais, não é? Então, quando eu falo teu fôlego, eu me refiro ao ser humano. Mas quem somos nós de dizer que isso não pode acontecer conosco? Se venceu, deu prazo de validade de Deus, amados, acabou. Só Ele pode prolongar. Eu me lembro de Ezequias, me remeto aqui em espírito, no livro de 2 Reis ou 1 Reis, não vem ao caso agora, mas eu vou me ater ao fato, em que um rei chamado Ezequias, foi revelado a ele que ele morreria com aquela doença que ele estava. O profeta foi lá, acho que até mandou chamar o profeta, não sei se foi um recado direto de Deus, não me lembro agora, mas eu sei que o profeta estava com ele no leito da enfermidade e disse: olha, essa enfermidade é para a morte. Foi Deus que mandou, o Espírito Santo me corrige aqui, até para que ele fosse se corrigir, para que ele se corrigisse a sua vida, né? Ali pedisse perdão pelos erros, corrigisse as coisas erradas entre a família, ali tudo ali, porque o tempo estava se acabando. Então o profeta fala: olha, corrige tua vida aí, se ajeita aí, porque teu fôlego acabou, essa doença é para a morte. Ele sai, o profeta sai, e Ezequias fica triste, desconsolado, vira para o lado, começa a chorar, e o choro dele é tão profundo, tão contrito está o coração dele, quebrantado na presença de Deus, que ele começa
a falar com Deus ali, com lágrimas do coração. E lá no meio do caminho, o profeta ouve a voz de Deus dizendo: volta lá, volta, e diz para ele que eu ouvi a oração dele. Volta lá, diz que chegou até mim a oração dele, e eu me comovi. Que diga: Deus não resiste no coração contrito. Diga amém? E não adianta tentar enganar Deus fingindo que, porque Esaú tentou, com lágrimas, pedir de volta a sua primogenitura, mas a Bíblia diz que era só lágrima, como se nós falássemos hoje, lágrima de crocodilo. A Bíblia fala sobre isso. Nunca, lá no Velho Testamento não está isso, mas no Novo está, que Esaú, aquele irmão que vendeu a sua primogenitura para o seu irmão mais novo, ele vendeu porque ele não levava a sério as coisas sagradas, as coisas ordeiras, que Deus gosta das coisas ordeiras. Ele vendeu, o irmão dele foi lá, aproveitou de uma fraqueza dele e vendeu por um prato de lentilha, um prato de comida. E aí a Bíblia diz que com lágrimas ele pediu perdão, reivindicando os direitos de novo. Mas a Bíblia fala que nem com lágrimas recebeu de volta, porque não eram sinceras. Então não adianta o homem também fingir que está quebrantado, que isso não mexe com Deus não. Deus é o único que sonda o coração e esquadrinha o pensamento. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. Ele não está limitado a nada. O poder dele é infinito. Amém, igreja? Então é o homem que tem que se converter mesmo. É ele que tem que chorar para Deus converter ele mesmo, para ele mudar a história dele. Porque senão, amados, o homem na sua arrogância vai caminhar para a sua eternidade sem Deus. Misericórdia. Amém? Mas voltando aqui, a questão da palavra, da passagem. Então, no nome de Jesus, leia o Salmo 37. Vamos ler do versículo 3 até o 7. Vamos, na verdade, ler ele saltando algumas coisas na direção de Deus. Eu vou ler do jeito que está escrito aqui. Aqui diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Amém, igreja? Olha os conselhos de Deus aí. Por quê? Porque quando nós compreendemos verdadeiramente quem é Deus, o que Ele representa, quando nós conhecemos Ele como Ele quer ser conhecido, quando a fé verdadeira estiver aqui, a fé que salva, a fé que nos faz vencer o mundo e nos dá a salvação, com certeza, amados, com certeza absoluta, toda a ansiedade vai cair por terra, vai cair por terra toda a corrente que nos prende às coisas deste mundo. Tem pessoa que morre por causa de bens materiais, não é? Isso tudo vai cair por terra, porque você vai ver que tudo isso é vaidade. Salomão, o homem mais rico e mais sábio, chegou à conclusão, e ele escreve isso dizendo nos provérbios, se eu não me engano, tudo é vaidade, tudo no homem é vaidade. Então, no nome de Jesus, a única forma de você perder essa vaidade e se estar mais próximo de Deus é buscando a Ele, entregando a sua vida a Ele, confiando nele, alimentando da verdade. É o que você está fazendo essa noite aqui, amém? Alimentando da palavra, da verdade, né? Agradando ao Senhor, porque você teme a Ele, está buscando conhecimento, está buscando a fé, e Ele então vai satisfazer o desejo do teu coração, amém? E Ele que fala aqui, entrega a tua vida a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. E aqui fará aquela injustiça que você disse que cometeram na tua vida, fica tranquilo, Ele é teu juiz, diga amém? Então a tua justiça será revertida em justiça, e Deus vai tornar justo para você aquilo que cometeram de justiça. Os teus direitos vai ser claro como meio-dia, amém ou amém? Então descansa no Senhor, espera nele, amém? Agora eu convido a igreja a fazer esta oração mediante ao Salmo 37 na primeira pessoa. Não precisa ler, só repita comigo em espírito, porque Deus me tocou. O Senhor falou: faça meu povo orar assim, porque um anjo eu vou enviar essa noite para colher cada oração sincera que sai dos lábios e do coração do meu povo. Então se prepare,
que você não pode ver, mas Deus enviou anjos esta noite aqui com bandejas de ouro para acolher sua oração sincera. Torne sua cabeça e só feche seus olhos e reflita sobre o que você vai dizer. Você diga: eu confio no Senhor, procuro fazer o bem na terra, eu habito aqui me alimentando da verdade, eu procuro agradar ao meu Senhor e eu tenho certeza que Ele satisfará tudo o que eu necessito, o meu desejo. Eu vou entregar a minha vida ao Senhor, vou confiar nele, porque sei que o mais Ele fará justiça sobre a injustiça, o meu direito virá, porque o Senhor é o meu advogado. Eu vou descansar no Senhor e vou esperar somente nele. Diga amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Toda a honra e a glória pertence ao Senhor. Que teu coração tenha sentido cada palavra que você tenha dito nesse momento, em nome de Jesus. Quantos aqui estão desejosos de ter a vida eterna com Deus? Diga amém. Então, buscai enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto se pode. Amém? Nós vamos concluir agora passando algumas passagens bíblicas a respeito do buscar a Deus na ótica de Deus. Amém? Vá lá em Salmo. Já estamos em Salmo? Vá no 105 agora, no nome de Jesus. Já estamos quase finalizando, viu, amado? Alguns vão se surpreender, até eu me surpreendi. O Senhor falou, eu falei ao Senhor: Senhor, essa palavra aqui não vai passar de meia hora. O Senhor falou: mas não é o tempo, filho, é a qualidade do tempo. E muitos vão dizer, vão sair hoje do tempo que eu coloquei em tuas mãos, totalmente renovados, convencidos que eu preciso me buscar em espírito e em verdade. Amém? Então vamos lá, 105, versículo 4. Salmo 105, versículo 4. Ali vai estar dizendo que nós devemos buscar o Senhor perpetuamente. Isso significa sempre, o tempo todo, buscar a presença dele em nossa vida, viu? Então vamos lá, Salmo 105, 4 diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Diga glórias a Deus. O outro salmo que vamos buscar é o 119. Lá no 119, porque ali vai dizer que aquele que busca é muito mais feliz. Você crê nas Escrituras, amado? Então, crê que Deus está dizendo a verdade, Ele é a verdade. Até Jesus falou para aqueles que ouviam a Ele: quando eu vos digo a verdade, vocês não me creem. Não é? Agora, aquele que fala mentira, vocês dão crédito para ele. Mas eu quero crer que Ele está falando essa noite e vocês estão crendo. E Ele disse claramente: busque para sempre, não deixe de buscar, busque a minha presença. Não é? E agora no Salmo 119, mais especificamente no versículo 2, ele fala que é muito mais feliz, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, seus mandamentos, né? E o buscam de que forma? De todo o coração. Digam amém? Aleluia. Então vocês aprenderam que eu devo buscar a Deus, porque e não é buscar de vez em quando, eu tenho que buscar sempre a presença de Deus na minha vida, com todo o tempo, perpetuamente. E eu vou ser muito mais feliz, diz a palavra, porque eu vou estar aprendendo a guardar seus estatutos, suas prescrições, seus mandamentos, né, amado? E aí com certeza diz as Escrituras, e eu farei isso de todo o meu coração. Então agora voltando em outro salmo, lá no Salmo 24, eu entendi então que eu devo buscar perpetuamente, que é sempre, entendi que eu serei muito mais feliz. Agora a confirmação diz que alcançam as bênçãos todos aqueles que o buscam. Diga glórias a Deus. Salmo 24, versículos 5 e 6 diz assim: este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Diga glórias a Deus. Então aí está resumindo tudo. A palavra de hoje está resumida nesses 3 versículos, nesses 3 salmos. Primeiro Isaías disse lá, quando abrimos, aliás, vamos voltar em Isaías. Vamos só refletir agora para nós finalizarmos. Glórias a Deus. Isaías capítulo número 55. Glórias a Deus. Então nós abrimos Isaías 55 e vimos lá, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode
achar. Invocar enquanto está perto. Você crê que Deus está perto dos seus? Amém, Jesus. E nós vimos lá então que se eu buscar o Senhor, se eu buscar Ele constantemente, sempre, perpetuamente, eu serei muito mais feliz, porque a palavra me garante isso, e me garante que eu alcançarei as bênçãos e a justiça de Deus. Diga amém? E agora aqui eu reforço, lendo do versículo 7 em diante, porque já vimos 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quando está perto, né? E aqui diz, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, não é? Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, pois é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diga amém? Então disse o Senhor isso aí, né? Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os meus caminhos, os meus planos são muito maiores do que os vossos, disse o Senhor. Aí então ele vai falar agora sobre o tamanho disso tudo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, isso quer dizer que nós não vemos todos os céus. Os céus verdadeiros existem 3 céus, amados. Céus. Nós vemos um, existe outro que o astronauta sai da terra e vê, mas existe um outro céu ainda, que o homem não conseguiu ver ainda. É nesse 3º céu que habita o Senhor. Para você ter ideia. Então aqui diz assim, assim como o céu, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Veja que literalmente aqui, amados, Deus está dizendo que você não vai conseguir imaginar o que Ele tem para você. Você deve realmente entregar nas mãos dEle, porque os seus planos, os seus projetos, seu modo de agir é totalmente errado, é equivocado. Não é que é errado, é equivocado, porque você vai até o seu limite. Deus, Ele está acima de tudo que o homem é capaz de fazer. Então ele fala exatamente isso. Assim como os céus são muito mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aqui então ele fala, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornarem, sem que antes reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a designei. Diga glória a Deus. Igreja, eu quero pedir nesse momento que você repita essa frase de Isaías bem forte no teu coração. Coloque-se em pé e diga, eu devo buscar a Deus enquanto eu posso, porque estando o fogo de Deus em mim, neste corpo vivente, eu tenho direito de louvar a Deus por causa de Jesus Cristo. Ao sair desse corpo, só me resta aguardar o encontro com Deus, quer seja para juízo, quer seja para a glória eterna. Mas eu profetizo que eu e minha casa estaremos na glória eterna com o Deus vivo, em o nome de Jesus. Diga amém? Amém, porque essa é a vontade do Pai. Aplauda o Senhor, mas buscai enquanto se pode, buscai enquanto o fogo está aí. Glórias a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Senhor, eis aí teus filhos que ouviram a tua palavra sagrada. As Escrituras são exatamente aquilo que o Senhor determinou para a glória do Senhor no homem que vive aqui na terra. E nós cremos, Senhor, porque toda ela foi inspirada pelo teu Espírito Santo, e só pode ser testificada mesmo ao ser pregada por um homem carnal. Só pode ser revelada e testificada no coração e na mente de um homem espiritual, do ouvinte espiritual. Então que venha a tua glória a todos os ouvintes, para ter um discernimento de quão importante foi essa mensagem, numa semana em que há muita tristeza, num cenário aqui na terra, Senhor, no cenário político do Brasil, mas que serve de exemplo essa tragédia, para que nós possamos ver como a vida é um sopro, Senhor. Este era o propósito, que todos vissem e observassem que esse é o momento que o Senhor fala com o povo mais ardentemente, quando todos estão abalados, afetados por uma tragédia, e o Senhor então diz que a vida é um sopro, que nós devemos cuidar enquanto há tempo.
em nome de Jesus. Senhor, abençoa teus filhos, fortalecendo a cada um, Senhor, fazendo com que ao sair daqui, Senhor, não sejam apenas ouvintes de tudo que ouviram, que é a tua palavra, mas sejam praticantes no nome de Jesus. Digam amém? A respeito da folha, já que estamos no culto da libertação, e eu me referi agora à folha da libertação da campanha, eu também quero me dirigir às pessoas que estão na internet e que têm assistido os cultos. Para mim tem sido, meu Deus do céu, uma bênção. Gente, hoje, mais uma vez, eu me peguei em flagrante, muito interessante. Depois eu comecei a rir, falei, Senhor, é muito engraçado, mas ao mesmo tempo é edificante. Eu ouvi a mensagem semana passada, mas participei assim, integralmente de tudo. Foi muito tremendo. Até pensei que eu não faço uma campanha também, né? Porque é muito, eu vivenciei. Como é tremendo a revelação que Deus deu aos servos dele que cooperam nessa casa. E como é abençoado, amados. E nós temos recebido de ligações, de e-mails, pessoas estão sendo abençoadas. Obrigado, meu filho. Até você está aparecendo no vídeo. Pessoas que estão sendo abençoadas porque entenderam que Deus é Espírito e Ele age justamente pela fé. Amém? Deus não está em religião, Deus está na sua palavra. E o único compromisso que Deus tem não é com placas denominacionais ou com religião. Deus só tem compromisso com a palavra dele. Diga glórias a Deus. Então você, amado, que está aí na internet, que está nos ouvindo nesse momento, não tem esse privilégio, às vezes está distante daqui, não pode ter essa folha em suas mãos, mas pela sabedoria do Espírito Santo, nós fazemos chegar até você. Para isso nós temos ali, além do blog que você deve estar assistindo, ou no Facebook da igreja, temos ali através de quem organiza o Facebook da igreja, o irmão Edson, lá tem o Edson e a Rose, que são os dois cooperadores que tomam conta do Face. Na verdade, eles estão já de posse de uma folha via online. Então você entra em contato com ele ao curtir a página do Face, e ali você peça para que ele te envie via e-mail ou os meios que ele puder enviar através da internet a folha. Aí você imprime aquela folha ou quantas folhas desejar. Até porque você que pegou a folha aí, não se esqueça, não pode ser uma folha para diversas causas. É uma causa ou uma folha. Eu tenho 2, 3 causas, são 2, 3 folhas. Por que isso? Porque lá embaixo na folha tem uma agendinha para você não se perder. E tem uma perguntinha para ser feita ali. Ali tudo é espiritual, meu amado. E aquela pergunta é: se você já recebeu a vitória, você está dizendo, estou em cumprimento da campanha e agradecimento a Deus. Algo assim, né? Estou em agradecimento. Se você ainda não recebeu, você vai colocar um xizinho ali dizendo, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então, não pode ser. Se você colocou 2 causas numa mesma folha, você não vai poder responder. Vamos imaginar que Deus já te abençoou, abrindo as portas, já te entregou uma vitória. Como é que você vai responder essa pergunta? Então, por isso que é uma folha para cada campanha. Se você tiver 10 causas de libertação, pegue 10 folhas. Para isso nós temos uma quantidade muito grande aqui na igreja, graças a Deus, das folhas, e via internet. Então você fala, você pode imprimir em sua casa, onde você estiver, quantas folhas você desejar. Amém? Então, no nome de Jesus, você que está em posse da folha, ou você que está em casa, que vai iniciar hoje uma campanha de libertação, para a glória de Deus, se coloque em pé e faça a oração da fé, apresentando a Deus o propósito de você iniciar essa campanha. Amém? E o propósito que você vai agora orar, você também deve depois preencher essa folha e cumprindo as 7 semanas de campanha, no nome de Jesus. Não esqueça que tem um campo lá em que você vai observar detalhadamente o porquê você está nessa causa. Amém? Porque você pede a intervenção de Deus, em nome de Jesus. Então vamos fazer a seguinte oração. Não é a oração coletiva ainda, ela é individual, porque eu não sei o que você vai apresentar diante de Deus. Mas enquanto eu falo ao microfone, fazendo a oração pastoral, você deve fazer aí, no seu íntimo, no seu particular, se possível expressando com os lábios o motivo ou os motivos pelo qual ou pelos quais você inicia esta campanha, ou estas campanhas. Comece então, para a glória de Deus, nesse momento, em nome de Jesus, entrando em oração, em nome de Jesus. Senhor, eis aí as pessoas que estão iniciando a campanha de libertação, estão de posse da folha, estão iniciando essa campanha. Há um projeto do Senhor nessa campanha de libertação, e é conhecendo a verdade que nós somos libertos. Pai, muitas causas às vezes são para terceiros,
Esses terceiros não terão o conhecimento que essas pessoas estão adquirindo, mas eles saberão os meios pelos quais o Senhor alcançará aquela vida, Senhor. Quer seja por uma campanha, quer seja por uma oração, mas eles estão aprendendo que o Senhor está em tudo e está em todos. Receba, Senhor, cada petição, cada clamor que se fizer agora na tua presença, em nome de Jesus. Que fique registrado a fé deste povo ao iniciar essa campanha ou essas campanhas. E o teu nome seja glorificado quando os testemunhos haverem, em nome de Jesus. Diga amém? Então agora deu tempo de você fazer sua oração, quero crer, né? Então, no nome, se não deu tempo que era mais de uma campanha, você faça depois e faça em espírito, conforme foi feita agora essa oração em nome de Jesus. Por exemplo, eu estava em 3 campanhas, só consegui orar por 2, pastor, não tem problema. Essa terceira você vai apresentar depois em secreto com Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Então agora fale com Deus. Coletivamente a igreja ora assim, inclusive você que está na internet. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu estou em tua presença. Já fiz a minha oração e eu tenho certeza que ela chegou em sua presença. Agora eu uno a minha fé, a minha oração com todos que oram nesse momento, para juntos declararmos que nós sabemos a quem entregamos essas causas. E declaro publicamente, para que fique registrado no mundo espiritual, que eu tenho certeza, convicção, a fé verdadeira de que já recebi a minha vitória, em nome de Jesus. E eu darei testemunho para que o teu nome seja glorificado e haja edificação da fé de toda a tua igreja, em nome de Jesus. Diga amém? E caia por terra todos os inimigos de Deus nessas causas. Amém? Está selado, está ligado aqui na terra, está ligado com Deus. Pode se assentar. Você que está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé agora. Você que está em casa ou está onde está buscando na internet a campanha, onde você estiver, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, até encerrando hoje a campanha. Vamos fazer juntos a oração, porque você já ouviu a palavra, não se esqueça disso. Você que está principalmente na internet, sem ouvir a palavra, essa campanha não tem nenhum fundamento e não há nenhum valor nela, ela não está cumprida. Então é ouvindo a palavra, participando daquilo que Deus trouxe como revelação, porque às vezes o fato da pessoa estar em casa, estar meditando lá, a pessoa para, deixa de ouvir. Então por isso que procure ouvir sempre completo, de uma forma única, inteira, num lugar secreto, onde ninguém vai atrapalhar você ouvir a palavra, e medite, reflita, ore, e aí então você pode fazer sua campanha. Como esses estão aqui, ficaram em 1 hora e pouco sentados, louvaram o Senhor, ouviram a palavra, e agora vão estar apresentando diante de Deus, renovando os seus votos. Amém? Você que no primeiro dia fez aquela oração inicial, agora pode dizer publicamente em voz alta, diga: Senhor Deus, eis-me aqui, cumprindo a campanha, conforme determinei no meu coração, e o Senhor testificou lá no primeiro dia. E eu estou aqui, Senhor, para honrar o voto que eu fiz em nome de Jesus, porque eu sei a quem entreguei, e foi em tuas mãos, em nome de Jesus. E por isso eu também sei que das tuas mãos eu recebi a vitória, desde que eu determinei a crer na minha vitória, em nome de Jesus. Por isso eu falo publicamente que eu sou exatamente o que a tua palavra diz que eu sou, nesta ou em qualquer causa. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga amém? Que assim seja, e envergonhados estejam todos os inimigos de Deus. Aplauda o Senhor Jesus e buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Buscai a Deus enquanto se